Queridos irmãos, Nosso Senhor, no Santo Evangelho, conclui essas palavras do Sermão da Montanha, dando-nos 3 imagens, como 3 parábolas. A primeira, nós vimos ontem, Nosso Senhor comparava aqueles que escutam a sua palavra como homens que começaram a enxergar, começaram a ver. A palavra trouxe luz para o seu entendimento e, portanto, da cegueira passaram à visão. Hoje, ele compara aqueles que escutam a sua palavra com uma árvore boa. Ou seja, a palavra, uma vez escutada e meditada, quando nós entendemos que não estamos escutando apenas palavras humanas, mas o próprio Deus falando conosco, através das Escrituras, através da pregação, quando nós atravessamos as aparências criadas e chegamos no Espírito Eterno que nos fala por baixo das palavras humanas, então a palavra muda a nossa natureza, nós nos tornamos uma árvore boa. Uma árvore que produz frutos bons. Que frutos são esses? De São Paulo aos Gálatas, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência e tantas outras coisas que no nosso coração nos vão regenerando. Porque a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, nós transbordamos aquilo que está dentro do nosso coração. Mas Nosso Senhor continua, diz: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então ele começa com a segunda comparação. E ele apresenta 2 construções. A de uma casa que foi edificada sobre a rocha, tendo se escavado dentro dela os alicerces. Portanto, uma casa firme. Nos tempos de Jesus, a engenharia não estava tão desenvolvida quanto nos nossos dias. As casas eram construídas de maneira quase improvisada. Faziam-se assim, com madeira, e enchia-se de barro, e se encostavam essas paredes numa gruta, ou numa parede natural. E aquilo era muito precário, de tal modo que, às vezes, uma casa desabava. Era muito, muito frequente acontecer isso. Mas o homem que escuta as palavras de Jesus e as põe em prática é um homem que cavou fundo na pedra. Ou seja, a palavra entra no âmago do seu ser. É um homem que assenta um alicerce sobre a rocha. Ou seja, nós meditamos a tal ponto que a palavra produz em nós convicção. E assim vêm enchentes, vêm torrentes, sopram ventos, mas a casa fica em pé, porque aquele que constrói sobre a sabedoria do Evangelho
conseguiu edificar uma casa firme, que é inabalável. Ora, isso tem dois níveis. Um primeiro nível é um nível que nos tira das impressões naturais para a conversão. Ou seja, o homem inconverso é aquele que vai agindo de acordo com os seus critérios humanos. Então, ele constrói a sua vida segundo as suas impressões, segundo aquilo que se diz, segundo aquilo que está dando certo na vida das pessoas. Ele olha para os outros agindo, ele procura agir de uma maneira semelhante. Mas o homem que se converte, ele está num ponto mais alto de observação. Ele já não se contenta mais apenas em seguir conselhos humanos, conselhos de sabedoria humana, mas ele procura se reger pela sabedoria da palavra, por aquilo que pela fé Cristo nos ensina nas Escrituras. Então, por exemplo, nós aprendemos a não odiar, porque isso é bom. A não nos vingar, porque nós não queremos criar um círculo vicioso do mal ao nosso entorno. Nós aprendemos a não revidar, porque nós jamais vamos alimentar a perversidade no coração dos outros. Nós aprendemos a não resistir a quem é maligno, mas a dar aquilo que eles querem, porque assim eles nos deixam em paz. E nós conservamos a nossa tranquilidade. É o primeiro nível. É o nível de quem entendeu que o Evangelho é sabedoria de Deus. E, portanto, se guia pela sabedoria da palavra. Medita, procura acolher essa semente no seu coração. A sabedoria entra em sua alma, então começa a produzir frutos. Agora, há um segundo nível, que é o nível de quem é conduzido pelo Espírito de Deus, como diz São Paulo. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aqueles que escutam a voz de Deus, aqueles que se guiam pela inspiração do Espírito Santo. Aqueles que já sabem quais são os mandamentos, conhecem a lei divina e a obedecem, mas que querem mais, querem ser conduzidos pela voz da divina providência. Então, estes são aqueles que entraram para a vida de oração. E que, portanto, querem ouvir o Espírito Santo. Para estes, Deus tem algo maior. Porque são almas mais generosas. Porque buscam conhecer Deus face a face. Porque não querem apenas conhecer conselhos que Ele falou, mas querem ser guiados pela voz dEle que fala agora. Quem se deixa guiar por Deus assim, este constrói uma casa sobre a rocha. Porque ele não está fazendo nada segundo os seus critérios humanos. Ele está buscando ouvir a voz de Deus. Está buscando conhecer os propósitos eternos do Espírito Santo. Quer fazer o que é melhor. O que compete mais para a glória de Deus. O problema é que nós, muitas vezes, descemos de nível. E quando nós voltamos a nos guiar pela carne, então nós começamos a funcionar de acordo com a prudência humana. E vamos arbitrando entre alternativas que nos parecem carnalmente
mais viáveis. E então, a voz de Deus nos parece tão estranha. Quando Deus nos manda, por exemplo, ir para a cruz. Quando Deus nos manda dar a outra face. Quando Deus sussurra no nosso ouvido que nós precisamos deixar o perverso vencer. Porque o melhor está lá na frente. Quando nós entendemos que no céu nós vivemos de rendas e que o modo como nós as adquirimos na terra é perdoando, amando, compreendendo, desculpando, perdendo muitas vezes, passando por humilhações, sofrendo, recebendo afrontas, não sendo entendidos. E ao invés de nos escandalizarmos, ao invés de nos perturbarmos, nós entendemos que tudo isso é uma tribulação momentânea. Que o Senhor nos reserva um prêmio de glória que está nos céus. E aí, ao invés de nós perdermos medo, ao invés de nós ficarmos ansiosos, ao invés de nós existirmos, ao invés de nós queremos nos defender, nós nos rendemos aos pés de Jesus e dizemos: Jesus, eu deixo o Senhor ser a minha defesa. Jesus, eu deixo o Senhor ser a minha provisão. Eu deixo o Senhor ser a minha vitória. Eu deixo o Senhor fazer em mim o que o Senhor quiser. Eu já não quero mais viver a minha vida. Já não sou eu que vivo. És tu que vives em mim. Quando nós tomamos essa iniciativa, então nós vemos um espetáculo maravilhoso, que é o espetáculo que contempla todos os santos. Os santos assistem à providência divina agindo na sua vida. Então eles ficam olhando Deus, que aparentemente os deixa ir para o meio de uma contenda, e que de repente desfaz a contenda e aquilo volta ao nada. Deus que aparentemente faz com que eles entrem numa tempestade fatal. E quando eles chegam no meio daquilo, já não há mais nada, aquilo já se mudou. Deus que faz com que eles passem pela cruz, mas a cruz se parece tão pequena diante das alegrias espirituais que eles recebem, que eles não conseguem nem encará-la como uma coisa ruim, porque obtêm de Deus a vitória interior e a superioridade sobre esses sofrimentos. Os santos assistem Deus os livrando de todas as suas encrencas. Eles olham e dizem: meu Deus, se eu tivesse agido conforme a minha mente, olha lá como eu teria me dado mal. Eu estava querendo ir para o meio de uma encrenca. Eu estava querendo complicar a minha vida, eu estava querendo fazer um desastre, mas eu resolvi seguir o Espírito Santo. E porque eu segui o Espírito Santo, agora eu vejo, passados os anos, de quanta coisa Ele me livrou. Era para eu ter cometido uma loucura. Meu Deus, muito obrigado. Porque o Senhor me deu uma posição de segurança na sua presença. Nós podemos fazer essa experiência ao longo da vida. Agirmos conforme a nossa mente ou seguirmos a inspiração do Espírito. Aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus é filho de Deus, ou seja, Deus provê todas as coisas para que ele possa, desse modo, chegar não apenas ao seu melhor, mas ao melhor de Cristo nele. Deus nos faz ter uma altura humanamente inalcançável, uma solidez que nós por nós mesmos não conseguimos garantir. Façamos, portanto, queridos irmãos, o propósito de acolhermos a palavra em nosso coração.
verdadeiramente, para que tudo aquilo que nós construirmos seja edificado sobre ela. E então, nós iremos presenciar tantas coisas que são humanamente inexplicáveis. Não dá para explicar para os outros. Se a gente tentar explicar para os outros, eles não vão entender nada. Quanta coisa Deus realiza na vida de quem tem uma aliança com Ele e de quem fez o pacto de ouvi-lo sempre, sem jamais questioná-lo. Obedecer amorosamente a sua voz. Ele realmente faz com que a nossa vida chegue ao seu ponto máximo. Que o Senhor nos inspire e assim nós também tenhamos o privilégio de viver e ser conduzidos por Deus.